Abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Lucas 8. Encontrando o texto, ore ao Senhor mais uma vez. Essa é aquela oração em que você pede ao Senhor para falar com você através do texto que será lido, no qual nós vamos meditar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus bendito, louvamos o Senhor e como é bom fazer isso. E agora vamos te ouvir e como é bom fazer isso também, Senhor. Por isso, com poder, com graça, fala a cada um de nós, Senhor. Fala às nossas mentes, mas fala também aos nossos corações, fala a todo o nosso ser, mexe com toda a nossa vida, Santo Deus. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Como nós fizemos nas últimas duas pregações, as últimas foram sobre o Natal e depois o Ano Novo. Antes de entrar no período do Natal, preguei outras duas vezes para os irmãos nesse mesmo texto. Vamos para a terceira. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, a palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jesus voltou, e no caso aqui nós já sabemos, quando ele voltou lá de Gadara e voltou para Cafarnaum, uma multidão o recebeu em Cafarnaum, pois todos o esperavam ali. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia, que a perturbava por 12 anos. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio, tremendo, e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, Jairo,
Então, somente creia e a sua filha será curada. Quando chegou à casa de Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, porque todo mundo sabia que ela estava morta. Mas ele tomou a menina pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Você se lembra? Nas outras duas mensagens, quando nós meditamos sobre a enfermidade da mulher e depois sobre a enfermidade e morte da menina, que quando aquela menina nasceu, do outro lado, a mulher adoeceu. Que quando Jairo e a sua esposa receberam aquela bênção no colo, a menininha do papai e da mamãe, do outro lado, uma mulher recebeu o diagnóstico opressor de um sofrimento que a partir daquele momento estava só começando. Enquanto a menina crescia, aprendia, chorava, se relacionava, brincava, brigava e ria, a mulher sofria, sofria, sofria e sofria. Enquanto a menina crescia e se desenvolvia, a mulher definhava e se acabava. 12 anos de vida abundante numa casa para 12 anos de enfermidade degradante num outro lar. Mas aqueles últimos 12 anos passaram para as duas, igualmente, tanto para a menina quanto para a mulher. Só que a percepção foi diferente, porque para a menina os 12 anos passaram rapidamente, como num piscar de olhos. Para a mulher os 12 anos passaram lentamente, como numa eternidade sofrida, interminável. Mas independentemente da percepção do tempo para cada uma, os 12 anos para as duas se passaram cronologicamente igualmente, e a menina adoeceu mortalmente. Enquanto isso, a mulher sofrida, resiliente, continuou viva, porém morrendo aos poucos. Mas quem se encontrou com a morte primeiro foi a pobre menina inocente. A mulher, ela só piorava, mas ela já sabia conviver com a dor. Para os pais da menina, a dor estava só começando. Mas algumas coisas igualaram a mulher, Jairo, sua esposa e a sua menina. Uma doença destrutiva e dominante e o toque-toque gélido e cruel da morte batendo à porta das suas casas. Mas tanto a mulher quanto os pais da menina ouviram a notícia: Jesus chegou de viagem, ele voltou para Cafarnaum depois de um longo tempo fora. E quantas coisas maravilhosas seus discípulos voltaram contando que ele fez nos outros lugares. Quantas pessoas ele curou nessa sua viagem por essas outras terras por onde ele passou. Os relatos eram muitos da cura, da vida que emanava da pessoa de Jesus. E assim então, tanto a mulher enferma quanto Jairo, o pai da menina, decidiram: nessa hora é com Jesus que eu tenho que me encontrar. E Jesus ele se abriu completamente entregue para os dois. Ele atendeu o convite de Jairo e marchou triunfantemente para o seu lar, mas no meio da marcha segura, ele parou no meio do caminho, amorosamente interessado em olhar para aquela mulher e ouvir a sua história, depois de tê-la curado definitivamente. Me impressiona, meus irmãos, essa é a reflexão nova que eu trago para vocês.
extraída aqui desse mesmo texto, no qual nós meditamos já outras 2 vezes, foi a forma individual e diferente de Jesus agir nos 2 casos. Ele vem cura, ele ressuscita uma mulher, uma menina, mas 2 modos operantes tão diferentes. Ele expôs publicamente a mulher, cuidou para que fosse assim, mas ao mesmo tempo ele foi meticulosamente cuidadoso para preservar a menina da multidão. Expôs uma, preservou a outra. Será que ele amava mais uma do que a outra? Afinal de contas, a menina era filha de Jairo, um importante chefe da sinagoga, enquanto aquela mulher era uma mulher desprezada, coitada. Ela era vista como alguém impura e amaldiçoada por anos. Por isso, será que então ele preservou uma e ao mesmo tempo expôs a outra em questão de minutos? Os homens agem assim. Infelizmente, muitos de nós já agimos assim, mas Jesus definitivamente não. Jesus ele agiu assim porque, muito mais do que eu e você, ele conhece as pessoas. Ele conhecia aquela mulher, ele conhecia Jairo, sua mulher, e aquela filhinha. E ele conhecia cada um daquela multidão que estavam presentes em toda aquela situação. E ele conhecia cada um dos que viriam ouvir os relatos daquela cura, daquela ressurreição por esses últimos 2000 anos em que essa história é lida, contada e passada de geração para geração. E além de conhecer, ele tinha propósitos específicos em cada um desses casos. Jesus sabia que a mulher e a menina, elas estavam passando por situações diferentes. Nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus, eles sabem que pessoas diferentes, em situações diferentes, enfrentando lutas diferentes, precisam de tratamento diferente, pessoal, personalizado. E o nosso Deus, ele é capaz de não nos padronizar, porque foi ele próprio quem nos fez como vasos, criados um a um, e não como tijolos feitos numa mesma forma, numa olaria qualquer. Mas foi ele próprio quem nos fez, com as nossas particularidades, com as nossas diferenças, com as nossas questões pessoais, e ele próprio nos assiste, acompanha a nossa jornada, ele sabe quais são as lutas pessoais, individuais de cada um de nós. E isso, o cuidado personalizado, individualizado, dedicado de Jesus, revela cuidado, zelo, atenção, misericórdia e amor. É assim que Jesus sempre fez, extraordinariamente, é assim que Jesus sempre faz. Ele me conhece, ele te conhece, ele sabe do que nós necessitamos, ele sabe de que aquilo que eu necessito não é o mesmo que você necessita, ele sabe que aquilo que você precisa não é aquilo que eu preciso, ele sabe do toque que você precisa, ele sabe do socorro do qual eu careço. Ele sabe isso a respeito dos 8 bilhões de habitantes do planeta. E ele tem poder para cuidar de cada um de nós, pessoalmente, individualmente, de forma personalizada, com toda a atenção individual, como se cada um de nós fôssemos únicos. Assim como ele cuidou daquela mulher, assim como ele cuidou daquela menina, assim como ele interviu nas histórias daqueles 2 lares tão diferentes, passando por situações tão diferentes. É assim que Jesus sempre fez. É assim que Jesus continua fazendo o tempo todo. Jesus, ele expôs aquela mulher publicamente. Por quê? A maioria das pessoas, quando elas próprias tinham iniciativa de procurar Jesus, elas se expunham publicamente. Você se lembra daquele cego no caminho?
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, cala, você vai atrapalhar o mestre. Você não está vendo que ele está com pressa? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de... Todo mundo ouvindo, incomodando a multidão. Os pais daquelas crianças, Jesus pregado, concentrado ali, pregando, e aquela bagunça de menino, e os pais cuidando para levar, porque eles queriam que seus filhos fossem tocados, abençoados por Jesus. Publicamente fazendo aquilo, na hora do culto, na hora da pregação, a ponto de incomodar os discípulos. Mas essa meninada está atrapalhando o culto, esses pais têm que parar de fazer isso nesse momento. Zaqueu estava nem aí para a multidão, subiu na árvore, todo mundo ia ver ele se expondo ao ridículo. Adulto não faz isso, mas ele fez. A maioria das pessoas, quando foram até Jesus, elas se expuseram publicamente. O importante Jairo não se importou com as outras pessoas. Quase todo mundo ali se prostraria diante de Jairo. Quase ninguém havia naquele lugar diante de quem Jairo se prostraria. Mas vem Jairo e diante de todos os olhos, dada a angústia do seu coração, dada a necessidade da sua casa, dada a incapacidade, a impotência da sua posição social, religiosa, espiritual, ele vem e se curva diante da única pessoa do mundo que poderia levar cura e vida para a sua casa. Mas a mulher, aquela mulher, ela queria se esconder. E se você vivesse a mesma vida dela, no mesmo mundo dela, provavelmente você agiria igual que nela. E cuidaria para tentar se esconder também. Tanto é que ela vem e se infiltra na multidão e ela manipula a situação, o tempo, o passo de Jesus, o movimento da multidão, para tentar chegar por trás de Jesus. Lê do engano. A intenção dela é que ela extraísse o melhor de Jesus sem que Jesus pudesse vê-la. Porque ela sabia que muitas vezes, quando Jesus curou pessoas, ele conversou com as pessoas. Ele questionou as pessoas. Ele falou sobre a fé das pessoas. Ele deu orientações para as pessoas. E ela não queria isso. Ela queria a cura. E a única oportunidade, a primeira oportunidade dela, aconteceu no momento em que tinha uma multidão. Talvez se fosse só ela e Jesus, ok, mas havia uma multidão da qual ela vinha se escondendo há muito tempo. E ela ia fazer de tudo para não ser notada ali. E aí, além de chegar por trás, ela vem e precisa se colocar numa posição de engatinhar, porque ela não quer tocar no pé de Jesus, para que Jesus não sinta o toque de alguém. Ela quer tocar na pontinha da roupa. Tal era a fé e a confiança daquela mulher no Mestre. Depois de curada, ela sentiu que de Jesus emanou poder para ela. Ela continuou com o mesmo propósito, sair de fininho, levando a bênção de Jesus, sem ser exposta por Jesus diante da multidão. Mas aí o que é que acontece? Ela toca em Jesus, recebe a cura, se volta para tentar sair e Jesus para. E quando Jesus para, a multidão que está se movimentando no passo de Jesus, por causa de Jesus. E se Jesus parou, todo mundo parou também. E aí eu imagino naquele momento o misto de alegria, de vida, de saúde, de desespero daquela mulher. Aconteceu alguma coisa, todo mundo parou. E não bastasse, ela teve certeza. Jesus e a multidão pararam por causa de mim. Porque Jesus questiona em alto e bom tom: quem tocou em mim? Ela sabia. Eu acabei de tocar nele. Eu toquei na veste da sua... Na hora da sua veste, e eu sei, sou testemunha viva de que dele saiu o poder, de que dele saiu a cura, porque eu já sinto a cura no meu corpo. Ele está falando de mim.
As outras pessoas ainda não sabiam. A mulher sabia, Jesus também já sabia. Mas Jesus queria proceder daquela forma a partir dali. Os discípulos olham, Pedro fala, mas mestre, está todo mundo te tocando, o senhor está no meio de uma multidão, como assim? São dezenas de pessoas te tocando? Jesus, não é desse jeito que eu estou falando, não. Alguém tocou em mim para ser curado, porque eu senti que de mim saiu poder. A mulher, ela não consegue mais sair furtiva daquela situação, e ela sabe, aquele que me curou está me interrogando. Aquele que me curou tem direito de interrogar. Aquele que me curou tem autoridade para me fazer parar e dizer que foi eu quem tocou nele. Jesus, então, expõe aquela mulher publicamente. Maldade. Quanto trabalho ela teve para fazer aquilo ali, o planejamento dela, esperando por Jesus, que estava distante há um tempo, viajando por outras regiões, agora volta para Cafarnaum. Jesus está ali indo atender um dos homens mais importantes daquela localidade. Ela insignificante para todo mundo, e para ela própria, ela já era insignificante. Planeja ir ali, não atrapalhar em nada, não quer parar Jesus, não quer interromper, ele está indo socorrer pessoas importantes. Eu sou a menor de tudo isso aqui, eu sou a pior de tudo isso aqui, eu só quero ser curada por ele. Mas agora, toda a situação se volta contra ela, e o cenário muda por causa dela. Maldade, Jesus! Como é que o Senhor tira todo o esforço dela de se camuflar? Foi difícil demais para aquela mulher engateando assim, no meio de uma multidão e ir lá de uma forma tão planejada para tocar ali na borda, na extremidade da sua veste. Mas Jesus para e a expõe publicamente, porque para aquela mulher era muito importante que fosse feito de forma pública. Jesus sabia disso, por isso ele conduziu daquela forma. Por quê? Porque há mais de uma década, aquela mulher era tida como uma mulher amaldiçoada. Há mais de uma década, aquela mulher era vista como uma mulher impura espiritualmente. A condição da enfermidade dela, por causa da lei de Deus naquele momento, a condicionava aquela situação espiritual que a obrigava a viver naquela condição, não apenas espiritual, mas a partir da sua condição espiritual, viver uma situação social muito opressora. Porque no entendimento de todos, uma mulher com aquele tipo de enfermidade, ela estava separada de Deus. Ela estava amaldiçoada por Deus. E se alguém é amaldiçoado pelo próprio Todo-Poderoso, se o próprio Todo-Poderoso amaldiçoou essa mulher com essa enfermidade, como é que nós vamos tratar essa mulher? Ela estava totalmente impedida de se relacionar com outras pessoas, estava separada há muito de outras convivências humanas também, por causa da sua relação com Deus diante de todos ali. Por mais de uma década, aquela mulher, ela não apenas era vista como alguém amaldiçoado, mas ao mesmo tempo ela era também, consequentemente, amaldiçoadora. Quem tocasse naquela mulher também se tornava impuro como ela. Quem tocasse naquela mulher seria impedido de cultuar a Deus naquele dia e tinha que esperar até o fim do dia para se purificar espiritualmente. Aquela mulher, por causa da sua condição, da sua enfermidade, ela estava falida em todas as áreas da sua vida. 12 anos com uma hemorragia infidável, ininterrupta. Ela estava falida fisicamente, ela estava falida financeiramente, porque a palavra nos diz que ela já tinha gastado todos os recursos dela, e o dinheiro dela não pôde comprar-lhe a cura, muito pelo contrário, o dinheiro dela perdeu para a sua enfermidade, ela gastou tudo e não comprou a saúde. Ela estava falida socialmente, psicologicamente, emocionalmente, porque estava primeiro, e pior, essa falência,
ela estava falida espiritualmente. E toda a derrota daquela mulher era uma derrota pública. Todos sabiam que aquela era a condição dela. Imagina o preconceito social contra ela ali no seu mundo. Ser mulher naquele mundo já era difícil. E quão difícil devia ser caso você fosse uma mulher e uma mulher impura por 12 anos. Pense nas frustrações daquela pobre mulher, pense nas decepções que ela não sofreu até ali. Quantas pessoas que eram benquistas não abandonaram no meio da trajetória. Quantas pessoas não viraram as costas para ela por causa da sua condição. Quantas carências não a oprimiam já por mais de uma década. Nos últimos 12 anos da vida daquela mulher, a enfermidade dela obrigava ela a se esconder. Se esconder, a solidão, a reclusão, era o estilo de vida dela por mais de uma década já. Daí a tentativa dela de continuar fazendo o que ela já fazia tão bem há 12 anos. A tentativa dela de permanecer no anonimato. A tentativa dela de permanecer escondida de tudo e de todos. Não se expor ainda mais, só o que fosse suficiente para ser curada, mas nada mais além disso. Não correr o risco de Jesus interrogá-la em público a partir da cura. Mas Jesus vem e a coloca no centro da roda. E a roda era uma multidão. E tinha gente com pressa. E ao colocá-la no centro da roda, por causa da atitude dela, ela passa a ser um estorvo para Jairo e a sua família. Porque a enfermidade na casa de Jairo clamava por urgência da chegada do mestre lá. Ela já estava se afastando, diz o texto, e ela teve que retornar. Parece que tinha dado certo o plano. Eu vou, escondidinha, chego por trás, toco na orla da veste dele, eu creio que eu serei curada. Sendo curada, eu volto para trás e vou embora. Estava dando certo. O mestre vem e interrompe todo o projeto dela. Acaba com o restante dos planos dela até ali. Ele cuida para que a parte boa do plano dê certo, ele ir até ela e ser curada. Mas Jesus interrompe a parte ruim do plano, dela se afastar de Jesus. E Jesus continua agindo dessa mesma forma na minha vida e na sua vida. Aqueles planos que nos levam para perto dele, para buscar a cura dele, para buscar o toque dele, ele se envolve com esse tipo de plano. Mas ele sempre vai atrapalhar aqueles outros planos que nos levam para longe dele. Ela já estava se afastando e ela teve que retornar. E Jesus, então, de propósito, e com propósito, levou aquela mulher a contar a sua história para todos. E toda aquela multidão ouviu sobre a condição dela. E todos ali naquele lugar que sabiam que aquela mulher era impura, agora todos sabiam o contrário. Todos agora ficaram sabendo que ela estava limpa e abençoada pelo Filho de Deus. Depois de 12 anos, amaldiçoada por Deus, agora todos ali foram obrigados a ver que ela estava sendo completamente purificada, restaurada e abençoada pelo Todo-Poderoso. Não precisava continuar seguindo escondida. Não precisava sair de fininho. Agora podia se levantar e, diante de todos, continuar a partir dali seguindo uma vida diferente, curada, com vida, com saúde e vida abundante. Jesus, ele estava indo socorrer a filha de Jairo, mas no caminho ele curou essa mulher e a chamou de filha. E esse é o único registro de Jesus chamando uma outra mulher de filha. E a outra ele se dirigiu dessa mesma forma. Mas a história continua, ele despede a mulher curada, cuida para que todos saibam que agora ela está limpa, purificada e abençoada por Deus,
mas ele continua para a casa de Jairo. E lá na casa de Jairo, Jesus vai preservar aquela menina, agindo de uma forma completamente diferente da forma com que ele agiu com aquela mulher diante da multidão. Por quê? A filha de Jairo, ela tinha 12 anos. Quando Jesus chega na casa dela, ela já não estava mais enferma. Ela estava morta. Tinha uma multidão alvoroçada ali em velório na casa de Jairo. Jesus ele chegou e falou para a multidão, e quem faz esse registro é Marcos, lá em 5,39, e Jesus então questiona todos ali: por que todo esse alvoroço e lamento? Vocês estão aqui agindo como se fosse num velório? A menina ela não está morta, a menina está só dormindo. Aí o que é que acontece? As pessoas começaram a rir dele, porque tinha chegado para aquelas pessoas o relato fidedigno de que a menina tinha morrido. O funeral já estava armado. Os flautistas fúnebres, as carpideiras já estavam ali trabalhando, atuando. Era a atitude de um velório, porque dentro da casa havia, sim, alguém morto. E era uma criança de 12 anos. O que Jesus faz? Marcos 5,40, ele mandou todo mundo sair da casa. Ficaram somente Jesus, os pais da menina e 3 dos discípulos, além da menina morta, é claro. Jesus então se dirige diante dos olhos do pai, da mãe, de Pedro, Tiago e João, pega na mão fria da menina e ordena: menina, levante-se. E o que é que acontece? Lucas mais Marcos, o espírito dela voltou imediatamente para o seu corpo e a menina se colocou de pé e passou a andar entre eles. E apenas Jesus, os pais da menina e os 3 discípulos presenciaram, testemunharam, viram aquela ressurreição. E para a turma que não viu a ressurreição, valeu o relato de Jesus. Ela está só dormindo. A enfermidade estava muito intensa e ela dormiu profundamente. Mas eles não viram que de fato ela foi ressurreta. E Jesus falou claramente: ela não está morta, ela está dormindo. Por que vocês estão agindo como se estivessem no velório? E a próxima cena que eles veem, a menina viva, batendo um pratão, porque ela acordou com fome. Sim, ela estava dormindo mesmo e acordou. E os pais não, ela estava morta e ela ressuscitou. Os discípulos não, ela estava morta e ela ressuscitou. E nós vimos quando Deus agiu de forma tão extraordinária dentro do seio do nosso lar. Mas a multidão lá do lado de fora. Depois viu a menina que estava dormindo, agora acordada, jantando ou almoçando, não sei. Por que Jesus preservou a menina? A menina só tinha 12 anos. Os meninos hoje de 12 anos, eles são muito espertos. Meninos de 12 anos, quando eu tinha 12 anos, a gente era muito diferente dos meninos de hoje. Meninos de 12 anos há 60 anos atrás, 100 anos atrás, meninos de 12 anos há 2.000 anos atrás, não tem, né, essa esperteza, essa perspicácia dos meninos de 12 anos hoje. Dizem que uma criança de 8 anos tem mais informação do que um faraó do Egito, no mundo antigo. Se Jesus ressuscitasse aquela menina diante de todos, certamente haveria uma euforia ainda maior. Jesus entendeu que toda aquela exposição não seria boa para uma menina de 12 anos. Você se lembra do que aconteceu com Lázaro depois que Jesus ressuscitou? Os judeus queriam abraçar Lázaro, os judeus queriam fazer festa para Lázaro, os judeus queriam matar Lázaro, porque ele tinha sido ressurreto por Jesus. Muitas pessoas que eram alvos dos milagres de Jesus eram depois tidos como inimigos da fé judaica. Se lembra daquele paralítico que foi curado por Jesus? Virou um inferno na vida dele. Aqueles religiosos todos procurando interrogá-lo várias vezes, querendo saber quem é que tinha o curado. Os adultos se viram com isso. Uma criança de 12 anos não.
que é que eu vou expor uma criança de 12 anos a esse tipo de perseguição? Por que é que eu vou expor uma criança de 12 anos a esse tipo de perigo social, a esse estigma social? Que dependeu de Jesus, então, quando a menina ressuscitou, ela acordou, diferentemente de um ambiente de velório, flautistas, carpideiras, pessoas chorando, se descabelando, tristes. Não, quando ela acordou, ela estava onde? No seu quartinho, na sua caminha. Ela abre os olhos, quem é que está ali? Papai e mamãe. Umas outras 4 pessoas só. Estava na proteção da sua casa, no colo das pessoas que mais a amavam e que estavam ali para cuidar dela. Estava protegida, estava amparada, estava ali para continuar recebendo o cuidado, o tratamento, o bom tratamento amoroso e tão amoroso dos seus pais, tão alegres a partir daquele milagre que invadiu o seu lar a partir daquele momento. Então, Jesus, o que ele fez, depois de ter ressuscitado aquela menina? Incrível isso. Por que é que Jesus se preocupa com isso, né? Ele fez o que ninguém podia fazer, mas ele se preocupou com um detalhe tão especial. Era uma menina de 12 anos, pré-adolescente, come muito. Ela estava tanto tempo ali, enferma, sem comer direito. A ordem de Jesus, deem comida para ela. Agora faz um pratão, uma comida gostosa, alimenta essa menina. E aí eu vejo que aquilo que os pais não podiam fazer, Jesus foi lá e fez. Eles não podiam curar aquela menina, muito menos eles não podiam ressuscitar aquela menina. O que eles não podiam fazer, Jesus foi lá e fez. Ele ressuscitou aquela menina, trouxe aquela menina da morte para a vida. Mas aquilo que os pais podiam fazer, preparar uma janta, fazer um prato de comida e dar comida para aquela menina, Jesus não fez. Ele ordenou que seus pais o fizessem. Da mesma forma, meus irmãos, uma lição importante para nós aqui. Aquilo que nós não podemos fazer para os nossos filhos, Jesus vai lá e faz. Mas aquilo que nós podemos fazer, Jesus ordenou que nós fizéssemos. Jesus não vai evangelizar seu filho, tá? Ele ordenou que você fizesse isso. Ele ordenou que você levasse o seu filho até os pés dele. Ele está de braços abertos quando seu filho chegar. Mas aquilo que você deve fazer pela sua casa, educar, proteger, formar o seu lar, levar o evangelho para dentro do seu lar, formar a sua família à luz do evangelho, isso é você quem vai ter que fazer. Quando surgirem situações nas quais você não poderá agir, ore ao Senhor, busque Ele com fé como fez Jairo. Mas na rotina, no dia a dia, tem um monte de coisas que é você quem precisa fazer, que Jesus não fará por você com toda certeza. Depois de uma ressurreição, um milagre, Jesus se preocupou com uma refeição. Algo simples, comum, básico, rotineiro. Jesus sabia que a menina precisava daquela ressurreição, mas Jesus sabia também que ele precisava de uma simples e rotineira refeição. Porque ele se preocupa com as nossas imensas carências, mas ele também está atento às nossas pequenas necessidades do dia a dia, e ele cuida para que as imensas e as normais também sejam atendidas e supridas, se não pelo toque dele, pela ordem dele, e que nós estejamos atentos, assim, a esse cuidado e atenção do Senhor para conosco. Povo, é verdade, ele nos vê como um corpo, sim, também é verdade, mas como ele conhece o seu nome, ele sabe a sua idade, todos os cabelos da sua cabeça estão contados por ele. Ele te teceu no ventre da sua mãe, escreveu e determinou cada um dos seus dias, quando nenhum desses dias existiu ainda. Ele te observou a substância ainda informe, quando ele próprio te fazia no ventre da sua mãe, determinando cada um dos seus dias e acompanhando cada um deles. E ele olha para mim e para você, e apesar de nos ver como corpo, como povo, ele também nos vê como se fôssemos únicos.
conhece o seu coração, conhece a sua mente, seus pensamentos, suas lágrimas, quantas foram elas e por que elas caíram, mas também conhece os seus pecados, suas fraquezas, suas lutas pessoais, por causa das suas fraquezas e as suas lutas pessoais, por causa dos ataques externos. O Senhor nos conhece. E, sobretudo, se você está em Cristo, Deus Todo-Poderoso nos vê como filhos. Ele te vê como filho. Como os filhos são diferentes, não é mesmo? Cada um deles carece de um cuidado diferente, de uma atenção diferente, e nós os amamos a todos e os conhecemos nas suas particularidades. É assim que o nosso Deus Todo-Poderoso também olha para nós e é assim que Ele cuida de nós. Isso é muito importante para Deus, a nossa pessoalidade, a nossa individualidade. Ele cuidou para que fosse assim. Foi Ele que, de propósito e com propósito, assim nos fez. E como isso é importante e especial para mim e para você. Esse texto é uma lição de confiança em Jesus, de descanso em Jesus, um chamado a nos prostrarmos, a nos rendermos ainda mais nos braços desse Deus que nos conhece tão bem, que cuida de nós pessoalmente. Ele expôs a mulher porque era importante para a mulher, mas ele protegeu a menina porque era importante para a menina. Jesus sabia o que era ideal para a mulher, Jesus sabia o que era ideal para a menina. Jesus sabe o que é ideal para mim. Jesus sabe o que é ideal para você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Te convido nessa oração para você orar em dois sentidos principais. Agradeça a Deus pelo amor dele por você. O primeiro sentido é de gratidão. Senhor, obrigado. Que hoje o Senhor me trouxe aqui com o propósito de me lembrar que o Senhor me conhece, que o Senhor me ama, que o Senhor sabe o meu nome, que apesar de eu me esquecer do Senhor, que apesar de eu me distrair com as coisas da vida, o Senhor em momento algum se distrai, mas o Senhor tem os olhos do Senhor sempre fitos em mim. A tua mão me cerca por trás e por diante. Sobre mim o Senhor coloca o teu cuidado, o Senhor me cerca, me envolve com os teus braços o tempo todo. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque mesmo quando eu faço aquela oração genérica, o Senhor conhece as minhas carências mais pessoais, mais íntimas, mais particulares. E mesmo as coisas que eu não levei ao Senhor em oração, o Senhor já conhece. O Senhor conhece todas elas, minhas lutas, minhas necessidades de mudança, meus medos, meus temores, o Senhor sabe de tudo. Glória ao Senhor, obrigado, Senhor. Ore assim na primeira parte dessa oração, agradecendo ao Senhor, minha sugestão. E depois, ore dizendo, Senhor, cuida de mim, continua cuidando de mim. Não deixa eu querer me afastar do Senhor, não deixa eu querer me afastar desse cuidado, não. Senhor, me ajuda a confiar no Senhor, aumenta a minha fé no Senhor, aumenta a minha confiança no Senhor. Senhor, me ajuda a confiar em que o Senhor sabe o que é melhor para mim, assim como o Senhor sabia o que era melhor para aquela mulher, assim como o Senhor sabia o que era melhor para aquela menina, e o Senhor sabia que o que era melhor para uma não era melhor para outra. Me ajuda a confiar em que não eu, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Aquela mulher, ela pensava que o melhor era continuar no anonimato. O Senhor sabia que o melhor era expô-la. E ela se sujeitou à forma que Jesus continuou agindo dali para frente. Me ajuda a me sujeitar ao Senhor. Me ajuda a entender quando o que eu estou pensando para mim não é o bom, não é o ideal. Me ajuda a me render quando eu entender que o que é melhor do Senhor para mim é o que é melhor de verdade, ainda que seja diferente daquilo que eu quero para mim. E assim, nessa segunda parte da oração, a sugestão é para que você se renda ao cuidado, à proteção, confiando em que Jesus, além de te conhecer, Ele cuida de você pessoalmente, individualmente, dedicadamente. Fique de pé. Enquanto você ora, você pode continuar orando com suas próprias palavras, mas você também pode
fazer da letra desse cântico a sua oração. Continuemos orando e cantando ao Senhor. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pelo que o Senhor nos falou nessa noite, pelo que o Senhor nos ensinou e pelo que o Senhor nos trouxe à memória. Obrigado porque o Senhor nos lembrou, que o Senhor nos conhece, que o Senhor se interessa por nós, que o Senhor nos assiste, que o Senhor cuida de nós com muita dedicação, com muita atenção, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Santo Deus. Mantenha em nós corações gratos. Mas também, Santo Deus, nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajuda a descansar no Senhor, nos ajuda a obedecer ao Senhor, nos ajuda a conduzir as nossas vidas segundo a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável para nós, Santo Deus. E continue cuidando das nossas vidas assim, nos mantendo sempre assim, animados, alegres e confiantes na Tua presença. Para a Tua glória, Santo Deus, e para a nossa salvação, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.